tentou Jesus. Ele chegou para Jesus e perguntou assim: o que eu faço para entrar para a vida eterna? E Jesus então lhe pergunta o que está escrito na lei. E ele responde, ele era um doutor, ele conhecia a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo, de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse: então faça isso. Mas o doutor estava querendo realmente perturbar a alma de Jesus, ou colocar Jesus numa situação que eles pudessem prendê-lo. Nós sabemos que todo o tempo que Jesus estava fazendo a sua missão de ensinar uma nova maneira de pensarmos e agir, porque Jesus não trouxe exatamente uma coisa nova. Ele apenas trouxe a memória para eles, porque eles tinham recebido esses mandamentos há um bom tempo. Eles já seguiam, era o único povo que tinha como, que tinha como entendimento o Deus único. E amar a Deus sobre todas as coisas e com toda a força do entendimento, amar como Espírito. Então não era um povo ignorante em relação a um Deus. E também eles tinham o ensinamento de que tinha que amar o próximo como a si mesmo. Mas como eles distorciam a lei da mesma maneira que nós distorcemos ainda hoje, sempre puxamos a sardinha para o nosso lado, ou sempre interpretamos da maneira que nós achamos que está correto, ele resolveu ir um pouco mais fundo na tentação e perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? E isso é uma pergunta que muitas vezes nós também fazemos: quem é o meu próximo? Devemos amar o próximo como a si mesmo, mas quem é o meu próximo? E geralmente nós conseguimos amar, respeitar, ser carinhoso, ser gentil com aquela pessoa que nós não conhecemos, com aquela pessoa que está distante de nós. Por quê? Porque é muito mais fácil sermos gentil com um desconhecido do que amoroso e gentil com uma pessoa que está próxima, bem próxima. E Jesus então, e eles sabiam disso, então Jesus conta uma parábola que nós conhecemos como a parábola do samaritano, do bom samaritano. E a gente sempre fala: é a parábola do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Mas por que Jesus escolheu esse povo para falar, essa parte da Samaria para contar? Porque eles eram tidos como pessoas de má vida. E eram tidos também como pessoas que não tinham uma grande espiritualidade, que não estavam voltados para compreender as leis e os mandamentos como aquele doutor. Então ele disse assim que um homem sai, está descendo, né? Então nós temos ideia que Jerusalém é mais alto e Jericó é mais baixo, que esse homem está descendo para Jericó, um homem desconhecido, e ele foi tomado pelos ladrões, que bateram, machucaram e roubaram. E logo após esse assalto, passa um sacerdote, e esse sacerdote, que é o sacerdote do templo, passa de lado. O que nós sabemos? Que o templo ficava em Jerusalém, mas se nós vamos estudar naquela época, quase todos ficavam em Jericó, por ser uma cidade mais agradável e mais fácil de viver com menos pessoas. É mais ou menos como a gente descer para o sul do país e eu quero visitar Gramado. Gramado é uma cidade que todo mundo quer visitar, mas é uma cidade cara, então você escolhe ficar numa cidade um pouco mais afastada, em Bento, por exemplo, ou Canela, que não está longe da cidade e os preços são mais em conta. Era isso que acontecia na época. Então o sacerdote está descendo, viu a pessoa ferida e passou do outro lado da avenida.
Nós às vezes fazemos isso também, né? Vemos uma pessoa ferida, vemos uma pessoa machucada, a gente não sabe quem é, não tem a mínima ideia de quem seja e a gente passa de lado também. E esse sacerdote, logo depois do sacerdote, passa um levita, que também era uma pessoa que era responsável pelo templo e as coisas do templo. Eles nem tinham terra, nas divisões de Israel, mas a parte histórica é o povo que ficou para cuidar do templo. Então eles foram designados desde a hora que recebeu os mandamentos que os levitas cuidariam dessa parte. Também passou de largo. Então Jesus está pegando duas pessoas de conhecimento, um sacerdote e uma outra pessoa que está o tempo todo dentro do templo e que cuida das coisas do templo e por conseguinte uma pessoa de conhecimento, para mostrar que eles não tiveram caridade alguma. E depois ele diz que um samaritano, aquele povo de má vida, aquela pessoa de má vida, viu e se compadeceu daquela pessoa machucada. Se compadecendo dela, ele desceu, cuidou, passou óleo em suas feridas, tal, levou para uma hospedaria, deixou lá, pediu para o dono da hospedaria cuidar, deixou dinheiro e disse que aquilo que ele gastasse a mais para a recuperação daquele ladrão, daquela pessoa, ele pagaria quando voltasse de sua viagem. Então dá a entender que ele ia fazer uma viagem longa. E aí ele pergunta para o jovem doutor, que tinha levantado para tentar, qual desses tinha entendido qual era o próximo, qual tinha sido próximo daquela pessoa que tinha sido assaltada. Ele disse, aquele que teve misericórdia. Então, aquele que tem misericórdia para com o outro. Então, quando nós temos misericórdia com uma outra pessoa, nós estamos aptos, estamos entendendo os mandamentos, que o que é amar a Deus e o que é amar o próximo. E o próximo, nós não precisamos restringir apenas o próximo dentro do nosso lar, apesar de que dentro do nosso lar, junto conosco, é que estão as pessoas que nós mais precisamos arestar as nossas más tendências. Porque nós temos sim más tendências. Nós temos sim, às vezes ficamos irados, às vezes falando coisa que não precisa, ouvimos coisas que não necessita e trabalhamos com a irritabilidade quase que o tempo todo. E agora, mais do que nunca, nós estamos com os nossos sentimentos muito mais aflorados e mais desesperados do que na época de Jesus. Porque na época de Jesus não havia tecnologia alguma. Eles não tinham conhecimentos tecnológicos e modernismo nenhum. Eles tinham uma vida muito rústica e o seu tempo não era tão corrido quanto o nosso. E eles já tinham dificuldade de amar e compreender o próximo. Imagina o que ocorre agora, que nós conhecemos todo mundo, nós temos toda a terra dentro da nossa casa. Nós podemos olhar alguma coisa em qualquer país, conversar com uma pessoa em qualquer lugar, inclusive ver uma guerra ao vivo, sem sair de dentro da nossa casa. Como nós também podemos ver as pessoas doentes, como nós podemos ver os campos de refugiados, como nós podemos ver a violência. Então nós estamos nos acostumando e ficando muito indiferente com a violência em torno de nós. E isto faz o quê? Que é a mesma situação daquele sacerdote, a mesma situação daquele levita. Nós passamos de lado. A diferença é que nós não estamos passando lá do lado da pessoa, mas nós estamos vendo na mente, nós estamos vendo na TV, no nosso celular o tempo todo, nós estamos no ar o tempo inteiro. Nós estamos tanto no ar que estamos nos suicidando lentamente sem perceber. Por que nós nos suicidamos? Porque para a ciência é imprescindível que o homem durma.
Nós precisamos dormir, nós temos um motor na cabeça, uma máquina na cabeça que dá a sustentação da nossa vida enquanto espírito. E nós esquecemos de cuidar dela, não temos qualidade alguma com o nosso cérebro. E ele precisa de descansar, ele precisa de 7 a 9 horas de sono para fazer a limpeza das toxinas do tempo inteiro. Mas nós vamos para o nosso quarto, levamos o celular e continuamos olhando no celular. Ou então colocamos a TV no nosso quarto e ficamos vendo filme pela madrugada, só mais um pouquinho, só vou ver mais um vídeo, só mais um TikTok, e vamos nos suicidando o tempo todo e completamente indiferente à dor daquelas pessoas. E ainda nós fazemos julgamentos, nós ainda condenamos, nós vemos uma reportagem ou vemos uma situação e nós entramos no comentário e falamos, descarregamos toda a nossa opinião pessoal, voltada muitas vezes para a maledicência, para a crueldade e para a maldade. Imagina, nós somos pessoas muito boas, mas nós fazemos isso, sem perceber que cada uma destas coisas que nós estamos fazendo, nós estamos passando de lado. E sem perceber que não está havendo nenhuma caridade em nosso coração. Essa passagem que eu acabei de falar está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então, se nós não somos caridosos, se nós não conseguimos compreender todos os salteados, todos os que foram machucados, fora do nosso mundo, e se nós passarmos de lado, nós não estamos sendo caridosos. Ter compaixão, ter misericórdia, engajar-se em coisas sociais, pensar em fazer caridade, colaborar com o mundo em que vivemos. Nós estamos sufocando o mundo em que vivemos, uma escola espetacular que Deus nos ofereceu para a nossa evolução. Nós não nos importamos com o lixo na rua, nós não nos importamos em separar e reciclar o nosso lixo. E nós falamos da ecologia, nós estamos numa seca, não chove, é muito calor, o homem está desmatando a terra. E colaboramos com isso também. Por que nós colaboramos? Porque nós somos passivos, nós gostamos mais de reclamar do que ter uma atitude correta. Estamos passando de lado. Na época de Jesus, praticamente não havia tantos encarnados como hoje. Mas hoje a Terra tem 8 bilhões de encarnados. Nós sabemos que a Terra suporta muito mais do que eles, segundo os amigos espirituais, 3 vezes isto. Só que o que nós vamos oferecer para os nossos filhos? O que nós estamos oferecendo pelos nossos netos? O que nós vamos oferecer para os nossos bisnetos e tataranetos, que provavelmente seremos nós mesmos? O que nós estamos oferecendo para nós mesmos? Que tipo de amor que nós temos conosco e que tipo de amor que nós temos para com o nosso próximo? Caridade, a palavra caridade é de cari, de coração, tecare, amor em movimento, já que o coração é o símbolo das emoções. Será que nós trabalhamos com esse amor em movimento? É disso que Jesus está falando. É disso que ele falou para o moço. Aquele que teve misericórdia, aquele que se condoeu de misericórdia, ide e fazei o mesmo. Nós temos misericórdia, nós somos misericordiosos com aqueles que vivem no nosso lar, ou nós gritamos, ou nós somos sem educação, não temos nenhuma gentileza, nenhum carinho. E Jesus comenta nesse livro que ele virá, nesse capítulo, nesse evangelho, ele diz, quando o Filho do Homem, ele está se referindo a ele mesmo, quando o Filho do Homem vier,
em sua majestade, com todos os seus anjos. Jesus está falando das regiões crísticas, de espíritos como ele. Quando o Filho do Homem vier com toda a sua majestade, com todos os seus anjos, ele vai assentar o trono dele na terra, ele vai reinar com o seu reino, as suas palavras não passará. Que passe o tempo, mas o que eu estou dizendo não passará. E no meu trono, no meu reino, eu vou separar a minha direita as ovelhas e a minha esquerda os bodes. De quem que Jesus está falando? Quem que está à direita dele? Aqueles que usaram de misericórdia, aqueles que o socorreram, aquele que quando ele tinha fome deu de comer, quando ele teve frio deu do que vestir. E à esquerda, quem não fez isso? Mas eles perguntam: Senhor, como e que dia que eu te dei de comer, que dia que eu te visitei no hospital, que dia que eu te visitei na cadeia, quando serviste aos pequenos da terra, a mim mesmo serviste. Mas os outros também perguntam: e nós? Que dia que nós não fizemos isso? Quando não serviste aos homens? E ele faz um comentário muito interessante, que se nós não conseguimos amar, se nós não conseguimos ter misericórdia, se nós não conseguimos ter um amor em movimento com as pessoas que a gente vê, com as pessoas que nós estamos convivendo, como que teremos com Deus que não vê, como que teremos com Ele que está fora, como que teremos com esses anjos? E muitas vezes nós vamos encontrar algumas religiões que estão esperando Jesus vir do céu e todas as pessoas verem isto. Mas ele já mostra como é que ele vai ver quando ele aparece alguns anos depois para Paulo de Tarso. Porque Saulo estava indo para Damasco para fazer o quê? Fazer guerra. A gente sempre fala que Saulo estava indo para Damasco, mas a gente não para perguntar por que Saulo estava indo para Damasco para fazer o quê? Para fazer guerra, para capturar aqueles judeus que tinham no entendimento de seu coração que eles deveriam seguir os ensinamentos daquele profeta que houvera sido crucificado. Saulo não compreendia aqueles ensinos e ele perseguia, ele prendia, ele mandava matar. E às vezes nós achamos que ele só fez isso com o Estevão, mas não é verdade. E ele estava indo para Damasco para fazer isso. E Jesus vem em sua majestade com todos os seus anjos. A majestade de Jesus é tão imensa que Saulo fica cego diante da luz que ele está olhando. Cria catarata em seus olhos instantaneamente, derrubando ele do animal. Expressão que nós utilizamos até hoje, né? Cair do cavalo. E muitas vezes nós vamos cair do cavalo até despertarmos para isto. Saulo, Saulo, por que me persegues? Será que nós já ouvimos essa música, essa voz, esse canto maravilhoso, esse canto mavioso de Jesus em nossos ouvidos? Dizendo: Soninha, Soninha, por que me persegues? Diego, por que me persegues? Será que nós já ouvimos isto? Muitas vezes nós ouvimos, mas a gente continua fazendo de conta que o ouvido é mucos, ou seja, que não escuta. Mesmo ele recomendando que aquele que tivesse ouvido de ouvir, que ouvisse. E Saulo, então, arrasado na sua insignificância, diz: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? E ele manda Saulo ir para Damasco e procurar Ananias. Para quê? Para Ananias limpar os olhos dele, que provavelmente limpou com canivete. Tirar, né? Fez uma misturinha lá e tirar a catarata.
E um anjo do Senhor, o Espírito de luz, esse anjo que Jesus viu, foi lá avisar para ele: não tenha medo de Saulo, que agora ele é um dos nossos. Limpa os olhos. Saulo vai para o deserto, queimar a pele, deixar o cabelo crescer, deixar a barba crescer, usar a posição de judeu, porque ele, apesar de judeu, ele usava o estilo romano, barba cortada e cabelo curtinho. Para quê? Para que aquele povo que ele perseguiu não pudesse mais reconhecer, e mudou o nome para Paulo. Então, quando nós nascemos, quando nós estamos encarnados, nós mudamos a nossa roupagem, nós mudamos a nossa pele, muitas vezes o nosso sexo e o nosso nome, para não sermos reconhecidos pelos aqueles que perseguimos. Por misericórdia de Deus, somos colocados na vida encarnada, com a oportunidade de reconciliar-se enquanto está a caminho, fazendo novos amigos. Mas em vez de fazermos os nossos caminhos, em vez de reconciliarmos, em vez de endireitar a nossa vereda, nós arrumamos mais inimigos e mais encrencas. Teremos que nascer de novo. E Jesus fala que aquele que não segue nessa parábola, não segue os seus ensinamentos, necessitará ser separado para um lugar de pranto e ranger de dente, que muitas vezes entendemos como um inferno, mas nós sabemos que Deus é misericordioso e Ele é só bondade. Ele não faria um lugar para as penas eternas, mas nós podemos ter vidas bastante difíceis para podermos aprendermos. E mesmo agora, enquanto encarnado, quando nós esquecemos que o amor é movimento constante, às vezes temos vidas bastante difíceis. Mas, por outro lado, também, Jesus não nos deixa só, e Ele disse que Ele sempre manteria conosco um Espírito enviado em seu nome para estar conosco em todos os nossos tempos, enquanto a gente, até o fim de seus tempos, como Espírito sofredor, como Espírito imperfeito, até o fim dos nossos tempos como maldade. Porque a partir do momento que nós tivermos todo o conhecimento, a partir do momento que estivermos prontos para viver em moradas felizes, nós já saberemos seguir a lei por nós mesmos e manter-se dentro da lei por nós mesmos. Este Evangelho, capítulo 15, Hora da Caridade e Não a Salvação, eu sempre falo que ele é um dos evangelhos uma das passagens mais difíceis de Jesus, uma das leis mais difíceis de pôr em prática. Por quê? Porque nós temos que olhar o nosso próximo sempre como é nós mesmos, para podermos fazer com ele exatamente aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. E nem sempre a gente consegue ter um olhar de amor. De preferência que possamos ter esse olhar de movimento o tempo todo. Um olhar, vou usar uma palavra que eu falei hoje para o mentorado, um olhar enamorado da vida, um olhar de encantamento com as coisas, com as pessoas. Um olhar, como diz meu marido, um olhar de óculos cor-de-rosa. Ele fala que eu vivo com óculos cor-de-rosa, eu vejo o mundo cor-de-rosa. Mas, na verdade, quando nós olhamos para o futuro, quando nós temos uma expectativa correta de que nós seremos esses espíritos de luz, espírito que aprendeu a sua lição, espírito que sabe qual é o movimento do amor, dá para ter sempre o óculos, ver o mundo cor-de-rosa, sim. Certo? Então, este é o nosso Evangelho dessa noite. Que nós possamos pensar sobre o amor em movimento em nossas vidas. E agora, então, nós vamos nos prepararmos para o passe da noite. Os amigos espirituais já estão de plantão, esperando, aguardando este momento.